que me despertou, né, no meu consciente, fez uma pergunta: por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? E aí veio dois entendimentos na minha mente acerca de que por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. E a palavra do Senhor vai dizer que eles ofereciam sacrifício ao Senhor, que Adão e Eva tinham o hábito de oferecer o sacrifício, e o Senhor já havia instruído Eva e Adão como deveria fazer a oferta, fazer o sacrifício ao Senhor. E ali seria através de um animal, que era o cordeiro, né? Ou um cordeiro, ou um bode, ou uma ovelha, e ela deveria ser limpa, deveria ser sem mácula, né? Teria que ser uma ovelha limpa e sem mácula, oferecida ao Senhor como sacrifício, como expiação dos pecados. E a primeira possibilidade que veio assim, no meu entendimento acerca dessa pergunta é que Caim não existia relacionamento com Deus, não existia aquele vínculo direto com Deus, porque eles foram ensinados pelos pais, pela Eva, por Adão, que eles deveriam ter um relacionamento com Deus, porque Deus ali visitava, então eles deveriam ter um relacionamento direto com Deus. No meu entendimento, Caim não tinha aquela, como posso dizer, um relacionamento com Deus. Já Abel não. Ele tinha um coração contrito, um coração obediente a Deus. E ele se aproximava de Deus. E ali Caim, mesmo o Senhor tendo direcionado como deveria ser feita a oferta, Caim desobedeceu a Deus, ofertando aquilo que Deus não havia falado para ofertar, porque a ordem de Deus seria uma ovelha, um bode ao Senhor, e ele ofertou frutas, legumes. Só que o Senhor havia direcionado ele, e mesmo assim ele optou por agradar a Deus. Ele optou por seguir por um caminho totalmente contrário do que o Senhor havia ordenado para ele. Então, logo, por consequência disso, o Senhor se desagradou dele e não aceitou a sua oferta. Como foi naquela época, é nos dias de hoje. Como aconteceu com Caim e Abel, poderá acontecer e acontece nos dias de hoje em nossas vidas. Às vezes, nós queremos ofertar a Deus e queremos ofertar de qualquer maneira. Às vezes, o Senhor nos ordena que nós ofertamos, que nós reservamos o tempo para Ele, mas nós queremos ofertar de qualquer maneira. Nós queremos louvar a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Glória a Deus. Eu vou lá no culto assim mesmo, lá eu sento. Eu tenho que marcar presença. Hoje é sábado, amanhã é domingo, eu tenho que estar lá, porque senão o pastor vai puxar minha orelha. Então nós devemos louvar a Deus, se deslocarmos na nossa casa para adorar o Senhor com um coração contrito, com um coração puro, com um coração sincero. Porque quando nós saímos da nossa casa, do nosso lar, não viemos aqui adorar o homem. Não viemos marcar presença como a gente faz no show. A gente vai lá marcar presença, marca fazer plateia. E aqui não, aqui é a casa do Senhor, o templo, onde é separado o momento do nosso dia para louvar e bendizer ao Senhor. Glória a Deus. Ter graças ao Senhor. Aleluia. E não devemos fazer de qualquer maneira. Desde a nossa adoração, a nossa oração, nós devemos entregar o nosso melhor para Deus. Devemos ter relacionamento com Deus. E como nós podemos ter relacionamento com Deus? Através da oração. Glória a Deus. Através do jejum. Glória. Através do nosso momento de devocional. O que é o devocional? É você reservar um tempo do seu dia para falar com Deus. Ali você ora, você abre a palavra, você faz um estudo, e ali através da palavra o Senhor vai falar contigo. Aleluia! Então,
rejeitou, voltando a palavra, a oferta de Caim. E aqui na palavra vai dizer, logo mais à frente, no 5, que logo depois do Senhor ter rejeitado a sua oferta, ele irou-se na presença do Senhor. Porque aonde nós reserva ali o templo, que nós vamos oferecer o sacrifício, ali o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente aqui. É onde nós estamos entregando a nossa adoração, o nosso sacrifício. E ali ele se irou na presença de Deus, no altar. Ele não esperou chegar em casa, ele já se irou ali mesmo. Por quê? Porque ele entregou algo para Deus que ele sabia que ele não deveria entregar. E mesmo assim, ele irou-se. Porque ele queria entregar para Deus o que ele achou por bem entregar, e Deus deveria aceitar, e não é assim. Né? Nós devemos entregar aquilo para o Senhor com o coração verdadeiro, puro e sincero. E diz assim: e ele se irou e caiu o seu semblante. Então, o Senhor fez uma pergunta para Caim: por que te enfureceste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, olha o que Deus falou para Caim de imediato, porque Deus ele conhece o coração, o pensamento e os comportamentos. E aí o Senhor falou assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Olha só que pergunta que o Senhor falou para ele. Se você obedecesse o que eu vos ordenei, não só para você, mas para a sua família, será que agora eu não aceitaria o seu sacrifício? Aí ele diz assim: e se não fizeres o bem, o pecado está à porta. Olha só o que o Senhor falou. Ele fez uma pergunta para Caim, e logo em seguida ele fez uma afirmação. E alertou Caim de imediato, porque o proceder dele era inadequado. E aí o Senhor falou assim: e se não fizeres o bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deverás dominar. O que o Senhor estava falando para Caim nesse momento? Deus, ele já tinha visto que Caim não tinha oferecido o correto, mas mesmo assim o Senhor o alertou. O pecado está à espreita, porque o Senhor ele é onipresente e onisciente. Deus já sabia que lá na frente Caim mataria o seu irmão. Como ele sabia e ele é amoroso, ele não tem prazer que o homem peque, nem que perca a salvação. Ele alertou Caim de imediato. Glória a Deus. Você pode, ou seja, traduzindo, você pode abrir mão desse ódio, dessa ira, desse rancor e fazer o certo. Ainda há tempo. Ainda há tempo para você. Aí o Senhor falou: e sobre o seu desejo deverás dominar. Ou seja, o homem está suscetível a se irar, a se revoltar. Mas você não pode fazer disso se tornar um pecado na sua vida. Antes mesmo que você se contamine com o pecado, você se recobre. Peça ao Senhor perdão. Reconheça que errou. Porque Deus sabe que a gente não é perfeito. Estamos caminhando para a perfeição. Estamos suscetíveis a errar. Somos humanos. Mas se nós reconhecermos, nos recobrar, nos humilhar diante da face do Senhor, porque ainda dava tempo, ele poderia ali se arrepender do seu pecado, da sua mal escolha para com Deus, mas ele não. Ele preferiu continuar alimentando todas essas coisas no seu coração, que mais tarde gerou o quê? Gerou um pecado terrível, o primeiro homicídio acontecido no mundo. Por quê? Não porque ele errou. Não foi porque ele errou. Foi porque ele errou, não se arrependeu, não pediu perdão e não se desviou do mal, como o Senhor orientou ele, porque ainda havia tempo para
existe esse negócio de privilegiado. Não existe já porque Abel era privilegiado por Deus. Não, é porque simplesmente Abel obedeceu. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É exatamente essa história. Não adianta você oferecer o seu sacrifício a Deus se ele não está de acordo com o que o Senhor nos ordena que fizermos. Não adianta sairmos da nossa casa, vir para a igreja ou irmos para a rua evangelizar se não foi isso que Deus mandou. Ou se vimos, sentamos, não sentimos a presença dele, levantamos, damos para o Senhor, vamos para casa, pronto, com o dever cumprido. Não é esse o propósito de Deus para nossas vidas. O propósito de Deus é que Ele cumpra o propósito dele em nossas vidas, de cada um. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Desde a criança até o mais velho, o Senhor tem um propósito. Você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Cabe você despertar o propósito que há em ti. E logo mais vai dizer: e falou Caim ao seu irmão Abel. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim levantou-se contra o seu irmão e o matou. Consumou-se aquilo que estava no seu coração. Ali foi colocado em prática por não obedecer a Deus. É muito triste a gente ver que às vezes Deus ele avisa, muitas vezes a gente nos alerta. Ele manda pessoas para falar conosco, para nos alertar. Deus ele nunca executa justiça na vida de ninguém sem antes ele avisar, sem antes ele falar. Né? Ele não toma ninguém como despercebido, ele alerta. E aí isso ele fez na vida de Caim. E você pode ver que nos dias atuais, quem é que vai ousar colocar o nome de Caim em seu filho? Jamais. Porque Caim é um exemplo de desobediência e vai ser eternamente. Já de Abel, você é fácil encontrar. Aleluia. Porque ninguém é fácil, ninguém copia o que é ruim. Ninguém quer ser exemplo de coisa ruim. Então, Abel ali padeceu, né, morreu por agradar a Deus, por ser simplesmente fiel a Deus. Ele morreu, mas o nome dele é lembrado nos dias atuais como um homem que honrou a Deus, que entregou a melhor oferta. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E um outro ponto de vista, né? Além desse, que é sobre a fé que Abel teve, o outro ponto de vista que o Senhor me trouxe à mente é sobre o sangue, né? Porque as ofertas naquela época, o sacrifício, eram feitos com animais, que era o cordeiro, a ovelha, o bode, e ele tinha, como a palavra do Senhor fala, tinha que ser limpo, sem defeito, sem mácula. E eu creio que aqui nessa passagem ela simboliza o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Né? Veio esse episódio antes para podermos nos preparar para a morte de Cristo, porque Cristo é o Cordeiro que morreu, que padeceu, que deu o seu sangue para os nossos pecados. Ali é uma representação que teve antes, que foi o Cordeiro que foi morto ali e representou o sangue de Jesus. E através do sangue daquele cordeiro, daquela ovelha, era pago os pecados do povo naquela época. Né? Os sacerdotes ali pegavam aquela ovelha, colocavam em um altar de pedra, né? Matavam ali e o sangue se escorria, e eles tiravam o couro e queimavam a carne em sacrifício a Deus, para que Deus recebesse aquele sacrifício e através daquele sacrifício as pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados. Então, Deus, eu creio que Deus não recebeu a oferta de Caim por esse motivo. Caim sabia que deveria ser ofertado carne, mas Caim ofertou verdura, né? Desobedecendo totalmente o contrário à ordem de Deus. Bem?
Foi isso que Deus falou no meu coração. Eu creio que talvez não foi o esperado, mas foi o que Deus colocou no meu coração e no meu entendimento para passar para os irmãos. Eu creio que vai edificar os irmãos. E desde já eu agradeço a minha oportunidade e peço as orações dos irmãos para mim, para minha família, para meus filhos, para que Deus possa me fortalecer na fé, possa me dar entendimento, sabedoria para pregoar o nome dele e fazer o querer dele aonde for chamada, colocada com vontade, porque foi para isso que ele nos chamou, para fazer o querer dele, pregar o reino dele a toda criatura sem olhar para trás. Amém? E agradeço a oportunidade desse povo no nome do Senhor.